Então, boa tarde novamente. Hoje nós iremos iniciar a nossa 7ª aula com o tema Concorrência Perfeita, Oligopólio e Oligopsônio. Uma palavrinha bem difícil, né? Mas são esses temas que nós vamos estar abordando hoje. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí, normalmente? Responda aí no chat. Perfeito. Então, meus caros, a gente vai falar sobre um tema, nós iremos abordar um tema hoje, que são palavras que dizem com relação à estrutura de mercado, que são a concorrência perfeita, e o oligopólio e o oligopsônio. A gente vai entender um pouquinho melhor o que cada uma dessas palavras querem dizer, porque, para quem nunca ouviu, realmente é uma palavra até meio... É um palavrão, né? Porque é uma coisa que a gente não está acostumado a ouvir, mas o que é? Vamos começar falando sobre a concorrência perfeita. Sempre que nós vamos até uma feira, sempre que nós vamos a um determinado local, na feira mesmo, se a gente vai na feira e a gente quer comprar um tambaqui, normalmente, são várias bancas, mas elas acabam repetindo o mesmo preço. Eu lembro que alguns anos atrás, lá em Oriximiná, onde eu morava, era 10, 12, 13 reais o quilo do tambaqui, mas era o mesmo preço. E esse mesmo preço, ele se repetia por várias bancas. Nós vamos entender por que isso acontece. Nós veremos na estrutura de mercado chamada concorrência perfeita, o que ela é, essa chamada concorrência perfeita. O que ela quer dizer. E nós vamos entender qual a importância de compreendermos a estrutura de mercado concorrência perfeita. Porque, dependendo do ramo, dependendo do setor que o investidor ele for querer aplicar o dinheiro dele, ele precisa entender se o mercado que ele está investindo está inserido na concorrência perfeita, ou se ele está inserido no monopólio, ou se ele está inserido no oligopólio. É preciso que o investidor, antes de investir o seu dinheiro, ele precisa analisar o mercado, a estrutura de mercado, que o negócio que ele pretende investir está inserido. Nós temos aqui como pano de fundo um exemplo, na verdade, o caso fictício, né? Nós temos aqui, a Holding WE SA, ela acaba de comprar uma fazenda chamada Auí. Essa fazenda, ela fica localizada lá no Marajó, lá onde eu trabalhava antes. E essa holding, a WE, ela notou que essa fazenda que foi comprada lá, a Auí, ela possui uma alta lucratividade na carne bubalina, carne de búfalo. E essa lucratividade em economia nós chamamos de lucro extraordinário. O nome já é bem sugestivo, né? O diretor dessa fábrica, o diretor dessa holding, que é da WE, que é o Mark, ele quer saber se essa lucratividade, esse lucro extraordinário, ele quer saber se isso é uma situação apenas momentânea. Por quê? Porque eles pensam em aumentar os investimentos para ganhar mais dinheiro. Porque, afinal de contas, a função das empresas é gerar lucro. Então, a WE, ela comprou essa fazenda chamada Auí, e ela quer analisar o mercado, porque ela percebeu que a Auí está dando muito lucro na venda da carne bubalina. Então, ela vai avaliar se esse lucro é algo passageiro ou se é algo que vai perdurar por bastante tempo. Todas as empresas, de um modo geral, elas não estão sozinhas no mercado. Todas as empresas, elas têm diversas características. Dificilmente, olha, eu tenho um celular da marca Samsung. A gente sabe que não existe só Samsung, existia a Nokia, acho que existe a Nokia, temos o iPhone, temos o Huawei. Existem diversas empresas no mercado explorando
a venda de aparelhos celulares. Então, de um modo geral, todas as empresas, elas têm concorrente. E nós precisamos entender e analisar as suas estruturas. Dentro das suas estruturas, existem 3 variáveis que nós devemos levar em consideração para entendermos em que estrutura de mercado essa empresa está. Nós devemos levar em consideração o número de firmas produtoras, correto? Verificamos, por exemplo, firmas que produzem aí aparelho celular. Aqui no Brasil, nós vamos ter a Nokia, que eu acho que ainda, como eu disse para vocês, eu acho que ainda existe, a Samsung, a Apple, e colocamos aí 3 marcas. Precisamos entender também qual é a diferença do produto, qual é a diferenciação do produto, o que faz aquele produto ser único, o que o torna melhor do que os outros. E nós precisamos entender as barreiras para novos entrantes. Professor, o que isso quer dizer? Traduz isso aí para a gente. Para que nós possamos avaliar se uma empresa ela está dentro da concorrência perfeita, nós precisamos analisar essas 3 variáveis. Se existirem muitas empresas dentro desse segmento, é uma característica de que essa empresa faz parte da concorrência perfeita. Se a diferenciação dos produtos não for tão grande, se, por exemplo, o alface, se você comprar o alface do seu João, e se você comprar o alface lá da sua vizinha, lá da Dona Maria, ele praticamente será o mesmo produto. Ele não terá muita diferença de um produtor para outro. Barreira para novos entrantes. Para que eu possa produzir alface, basta que eu tenha um pedacinho de terra. Eu não preciso pedir licença da Anvisa, eu não preciso pedir licença sanitária, eu não preciso fazer um processo muito complexo para poder começar a produzir alface. Basta que eu tenha um pedaço de terra, adúbio e comece a plantar. Então, essas 3 características, essas 3 estruturas, elas podem indicar se uma empresa faz ou não parte da estrutura de mercado chamada concorrência perfeita. Essas 3 características também, como eu disse para vocês, elas podem definir se a empresa em questão, a empresa que nós estamos analisando, elas fazem parte da concorrência perfeita, do oligopólio, do monopólio e da concorrência monopolística. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de algumas dessas palavras, como monopólio. Monopólio é aquele jogo nos anos 80, mas que vocês não conhecem, mas eu conheço. Mas, enfim, o monopólio, vamos falar mais à frente, mas é uma palavra que acaba fazendo parte do nosso cotidiano, porque nós costumamos ouvi-la no jornal. E quais são as características das empresas que estão inseridas nessa estrutura de mercado chamado concorrência perfeita? As características são um grande número de compradores e vendedores, certo? Coloca aí, o arroz, o feijão. Tem muita gente que compra e muita gente que vende. Então, é um produto comum, é um produto que tem uma alta demanda, é um produto que é consumido por muitas pessoas e muitas pessoas oferecem um produto, ou seja, ele é tanto, a oferta é grande como a demanda é grande. E são produtos homogêneos, ou seja, produtos iguais. Dificilmente. A única diferença que tu vai ver lá do arroz é do arroz integral para o outro arroz que não é o integral. Mas quando o arroz não é integral, eles são muito parecidos, independente da marca. É só uma marcazinha que tem lá, mas são produtos muito, muito iguais. E existe também uma livre mobilidade de empresas. Existe uma inexistência de barreiras comerciais. Quer dizer que se eu quiser produzir arroz, se eu quiser produzir feijão, se eu quiser produzir soja, basta que eu tenha a capital e a terra para fazer essa produção. Não existem barreiras, não existe, eu não preciso pedir licenças sanitárias, eu não preciso fazer um processo tão complexo para que eu possa oferecer esse produto no mercado. Além disso, existe uma simetria, uma transparência de informações. É um senso comum.
Qualquer pessoa que queira investir, de repente, nessa área, ela vai poder ter acesso às informações para poder investir nessa área. É algo fácil. Então, essas são algumas características da estrutura de mercado concorrência perfeita. Eu já dei algum exemplo para vocês, do arroz, do feijão, eles estão inseridos dentro desse mercado de concorrência perfeita. O algodão também. Na concorrência perfeita, o mercado ele é o quê? Automatizado. Em outras palavras, cada empresa ela é apenas uma gotinha lá no meio de um oceano. Nenhuma dessas empresas ela é capaz de determinar o preço do produto sozinha. Existe aquele negocinho lá chamado equilíbrio de mercado. Lembram? Nós vimos na aula passada. Dentro das empresas que estão inseridas no mercado de concorrência perfeita, elas seguem a concorrência, elas seguem o equilíbrio de mercado. Elas não podem simplesmente determinar qual vai ser o preço. Ah, eu vou aumentar o preço do arroz para R$ 20 o quilo hoje. Tenho o arroz Londrina aqui, o arroz Londrina ele é diferenciado, eu vou aumentar para R$ 20. Será que eles vão vender esse arroz por esse valor? É um pouco complicado vender um arroz aí por R$ 20, mesmo que esteja muito caro as coisas. As empresas, elas são as empresas da concorrência perfeita, dessa estrutura de mercado de concorrência perfeita, elas são chamadas price takers. Uma tradução livre aí, elas são tomadoras de preço. Elas analisam o mercado, elas analisam a demanda, elas analisam a oferta dos produtos e elas vão seguindo, elas sempre seguem os preços que já estão sendo oferecidos no mercado. Elas não regulam o preço, elas simplesmente acabam seguindo os preços que já vêm sendo praticados no mercado. Nesse gráfico aqui, nós podemos entender como que funciona essa questão dos price takers. Nós temos aqui, ó, dentro do gráfico aqui do equilíbrio de mercado, nós percebemos que o preço 1 é o preço que vem sendo praticado pelo mercado, com uma quantidade 1 de demanda por esse produto. E nós vemos aqui o equilíbrio da empresa. A empresa, ela acaba seguindo o equilíbrio de mercado. Ela percebe que o preço lá está, de repente, X reais, R$ 10, então ela vai seguir também esse preço, esse equilíbrio de mercado. Por mais que a curva da oferta dela não siga exatamente a curva do equilíbrio de mercado, mas o preço ela vai seguir, porque se ela não fizer isso, ela dentro da concorrência perfeita, ela vai perder mercado, e ela vai deixar de vender. E ela provavelmente vai vir a fechar as portas, se ela não seguir os preços, se ela não for uma price taker. O que nós podemos caracterizar como os produtos que fazem parte da concorrência perfeita? Algum desses produtos que fazem parte da concorrência perfeita são os chamados commodities. Vocês sabem o que são commodities? Alguém fale aí, o que é commodity? Um de cada vez. Professor, eu entendo os commodities como produtos que são cultivados e logo depois vendidos. Não tem que passar por nenhum processo assim de refino ou algo mais. É rápido. Perfeito. É um produto vendido in natura, né? É justamente isso. Os commodities, eles são produtos que são vendidos in natura. Eles têm baixo valor agregado e que são vendidos praticamente nos mesmos moldes que eles são produzidos. Os preços, eles são estipulados mundialmente. Exemplo, arroz, feijão, soja, milho, petróleo. Esses são os chamados produtos commodities. E esses commodities, geralmente não, eles estão inseridos dentro do mercado da concorrência perfeita. Em outras palavras, todo mundo vende, todo mundo tem igual. Qual é um dos grandes problemas da nossa economia? A nossa economia, ela é muito dependente de commodity. Nós vendemos commodity, nós não trabalhamos, nós não vendemos produtos de alto valor agregado, nós não vendemos tecnologia. Nós estamos ainda no século passado. Nossos produtos ainda são commodity.
Então, é um próximo passo que a nossa economia deve dar. Ela tem que procurar mudar o seu parque industrial para oferecer produtos de alto valor agregado, para que a gente possa ganhar mais dinheiro, para que a nossa economia possa evoluir. Porque na concorrência perfeita, eu tenho que usar os mesmos preços? Eu acabei de falar. São produtos muito iguais, são produtos que todo mundo oferece. Querem um exemplo? Ontem eu estava lá em Belterra, e aí eu estava apresentando lá para minha família, algumas pessoas que não conheciam, e eu mostrei a vila lá de Belterra, em Belterra. A vila de Belterra, ela foi construída pelo Henry Ford, fundador da marca Ford. O Henry Ford, há uns anos atrás, ele decidiu fazer um investimento na Amazônia. Ele queria extrair o látex da borracha para poder fazer pneu, lá nos Estados Unidos. Só que não deu certo. Por que não deu certo? Porque eles pegaram alguns pés de seringa e levaram para a Malásia. Lá na Malásia, a produção da seringa ela foi muito mais bem adaptada. E lá a seringa acabou ficando muito mais barata, o que acabou inviabilizando a produção aqui na Amazônia. Então não foi tirado nada de látex daqui e mandado para os Estados Unidos. Ou seja, eles pegaram uma commodity, um produto que é comum, acabou virando tão comum que lá na Malásia se deu muito mais bem. Então, era um custo que a Ford não pôde conter, porque comprar lá da Malásia era muito mais barato do que ela mesma produzia aqui na Amazônia. Então, voltando ao que eu estava dizendo para vocês, por que que o preço, a empresa que está inserida na concorrência perfeita, ela não pode regular os preços, porque são produtos muito iguais. Eu não posso pegar uma alface, vou criar a alface da Hugo Boss, ser uma alface de marca. Não tem como. Alface é um produto muito igual, todo mundo oferece o mesmo produto, então é impossível que eu pegue uma commodity, que eu pegue um produto do mercado da concorrência perfeita e tente regular o mercado. Quem tentou fazer isso, e não sei se conseguiu, mas eu acho que não, foi a Friboi. Vocês lembram, algum tempo atrás, a Friboi começou a tentar associar a marca dela a uma carne de Cristo, a uma carne de qualidade, carne Friboi. Todo o produto da Friboi é um produto melhorado. Eles começaram a fazer umas embalagens bonitas para a carne deles, começaram a colocar o selo deles. Até hoje ainda existe. E, consequentemente, aumentaram também o preço. Mas eu vejo como a carne bovina como sendo uma commodity. Então, é um pouco complicado você querer, de repente, criar uma marca de carne, mas enfim, é uma outra discussão. A maximização do lucro dentro da concorrência perfeita, ela ocorre quando a receita marginal iguala-se ao custo marginal. Não vou entrar nesse assunto porque não faz parte da nossa ementa, mas a receita lá ela tem que ser igual aos custos. A receita marginal tem que ser igual aos custos. Pode acontecer, por exemplo, do feijão, em determinado momento, começou uma chuva tal, e aí o feijão começou a dar um lucro extraordinário. O que acontece quando um determinado produto começa a oferecer um lucro extraordinário? Outros produtores se interessam. Aí, de repente, aquele pessoal que produziu o arroz, eles vão querer, de repente, começar a produzir o feijão também, vão começar a plantar feijão. Por quê? Porque se trata de uma concorrência perfeita. Na concorrência perfeita não há barreiras. Qualquer um pode produzir, qualquer um pode entrar, qualquer um pode começar a produzir o feijão também. E com isso, com o aumento da oferta, esse lucro extraordinário, esse lucro supranormal, ele vai diminuir. Por que ele vai diminuir? Porque acontece o seguinte, como o preço ele está mais alto aqui, de repente o preço lá está R$ 20 o quilo, correto? Mais empresas vão começar a oferecer o feijão, mais empresas vão querer oferecer o feijão e vão começar a produzir. E aí elas vão aumentar a oferta do feijão na praça. Com mais oferta de feijão, o preço vai cair. Aumentou a oferta, diminui-se o preço. E esse lucro que antes era exagerado acaba caindo um pouco.
já estou respondendo a pergunta lá do começo da nossa aula. E se diz, ele pergunta aqui, o diretor Mark, ele quer saber se esse lucro extraordinário da carne bovina, da carne bobalina, ele vai se manter. Não sei, mas se está tendo um lucro muito grande na venda da carne bobalina, é bem provável que outras empresas, que outras fazendas comecem a querer criar a carne de búfalo, porque o mercado vai analisar, como não há barreiras, como é uma concorrência perfeita, outras empresas vão querer investir dentro desse mercado de carne bobalina. E aí diminui esse lucro. Esse lucro que era extraordinário, ele passa a ser menor, porque a oferta vai crescer. Em uma analogia do gráfico anterior, seria como se uma formiga, ela está lá no meio do parque, né? Aí a formiga viu lá no parque um pacote de bolacha recheada aberta. Aí a formiga vai lá, começa a comer a bolacha recheada. Só ela vai ficar bem parrudinha, vai ficar bem gordinha, né? Mas o que acontece? Existe um mercado, existem outras formigas. As outras formigas vão vê-la comendo a bolacha recheada. Aí as outras formigas vão cair em cima, vão todas para lá. Vão querer começar a comer também a bolacha recheada dela. E aí essa formiga que estava comendo sozinha, ela vai diminuir a parcela dela, vai diminuir o mercado dela, ela vai começar a comer só um pouquinho já da bolacha. Porque muitas outras formigas começaram a comer também dessa bolacha. É mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer da concorrência perfeita. Não há barreiras. Qualquer empresa pode entrar, qualquer empresa pode investir. E como é um produto muito semelhante, é um produto que todo mundo oferece, não há nem como você estipular o preço. É o equilíbrio de mercado que vai fazer essa estipulação desse preço. Lembram lá da teoria clássica que nós falamos? Pois é, ela nos diz que o Estado não deve intervir nessa concorrência, pois o próprio mercado irá definir os preços de acordo com a oferta, de acordo com a demanda. Então, dentro da concorrência perfeita, se encaixa muito bem a teoria clássica. E o que acontece se o preço de equilíbrio do mercado for menor do que o custo das empresas? O que vocês acham que pode acontecer? Porque a gente tem o equilíbrio de mercado lá. O equilíbrio de mercado diz que o preço do churrasquinho em Santarém pode ser no máximo R$5. Só que aí o carinha lá gasta 10 para fazer o churrasquinho. O que vocês acham que vai acontecer com essas empresas? Fala aí, gente. Elas vão quebrar e aumentar o preço. Vão quebrar ou vão aumentar o preço. Porque se o equilíbrio de mercado diz que o preço tem que ser R$5, muitas das empresas vão começar a quebrar. Ou todo mundo vai aumentar o preço. Por exemplo, o preço da carne que está agora, é impossível o cara botar lá um churrasquinho para vender de R$5, um churrasquinho completo, é claro. É impossível. Porque, a não ser que o cara esteja contrabandeando carne, para ele conseguir vender nesse preço. Porque, de outra forma, não tem como. Não tem como ele vender num preço muito abaixo do que o equilíbrio de mercado. Vocês conseguiram entender a concorrência perfeita? O senhor Mark, de acordo com o que estudamos, ele poderá dizer se o lucro extraordinário será mantido. Isso vai depender muito do mercado. Nós precisamos analisar a estrutura da concorrência perfeita, analisando 3 variáveis, que são a diferenciação, informações e as barreiras. A diferenciação é se o meu produto ele é igual de todo mundo. Se eu vendo açúcar, meu produto não vai ser muito diferente de todo mundo. A única coisa que eu posso fazer diferente é só minha embalagem. As informações, todo mundo tem acesso às informações para montar um açucareiro, para montar uma usina de açúcar? Não sei. E as barreiras? Será que qualquer formiga pode ir lá na bolacha? São essas informações que nós precisamos ter em mente para que nós possamos perceber se o nosso mercado está dentro da concorrência perfeita. Correto?
E com relação ao oligopólio e ao oligopsônio, dentro do Brasil, dentro do mercado bancário, nós temos 5 bancos, que estão chamados 5 grandes, que é o Itaú, o Banco do Brasil, a CEF, o Bradesco e o Santander, certo? Eles oferecem produtos e serviços bancários. Só que, se nós analisarmos, nós vamos perceber que praticamente são eles que dominam todo o mercado. Não há muitos concorrentes, não há muitos bancos, não há muitas opções. Ou são eles, ou são eles. Ou nós emprestamos deles, ou nós emprestamos do agiota. Não tem tantas opções. Então, já é um começo aí do conceito de oligopólio. Dando um exemplo, vamos traduzir isso aí, vamos colocar isso aí dentro de um exemplo real. Eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, ó. O conglomerado BB, que é o conglomerado do Banco do Brasil, que são várias empresas, por estar em um oligopólio, ou seja, com pouca concorrência, já estou dizendo aí para vocês o começo do conceito de oligopólio, ele decide que deve aumentar as suas taxas de juros de empréstimos. Para quê? Para atender uma demanda dos seus acionistas, por mais lucratividade. Nós vamos entender o que isso quer dizer. Eu já comecei a dizer para vocês um pouco o que é o oligopólio. Oligopólio aqui, ó, um exemplo de oligopólio é o oligopólio do sistema bancário brasileiro. Existem os 5 grandes bancos que dominam o mercado e tem aí uma parcela aí de 300 milhões de habitantes, 300 milhões de pessoas, para que eles possam oferecer os produtos bancários deles. Mas eles não têm tanta concorrência. Então, eles podem até mesmo ditar os preços. Um dos motivos do nossos... Por mais que a nossa taxa de juros esteja baixa, mas os empréstimos bancários aqui no Brasil, eles cobram valores exorbitantes, valores estratosféricos, se comparados com outros países. Mas por que eles podem fazer isso? Porque eles não têm concorrência. Então, eles podem definir os preços. O mercado de crédito no Brasil, ele não oferece muitas opções para as pessoas. Até por esse motivo, as taxas de juros elas são tão altas. Essa estrutura de mercado, que os 5 grandes estão inseridos, é o chamado oligopólio. Em outras palavras, quer dizer que no mercado há poucos ofertantes, ou no mercado há muitos ofertantes, mas poucos dominantes. Ou seja, pode até ter um monte de banco, mas quem domina são os 5 grandes, tá? Quais são outras características da estrutura de mercado oligopolísticas? Olha, dentro do oligopólio existe o oligopólio puro ou diferenciado, sendo que o oligopólio puro são de produtos homogêneos, ou seja, produtos muito iguais, indústria do alumínio, cobre, aço, etc. Já dentro do oligopólio diferenciado, os produtos eles não são tão heterogêneos. Eles têm características diferentes, como tamanho, sabor, marca. Como exemplo, nós temos a indústria do cigarro, medicamento, etc. Dificuldade de inserção no mercado. Embora o oligopólio seja livre para a entrada de novas empresas, normalmente existem barreiras. Ah, professor, eu quero montar um banco. Vocês acham que é fácil montar um banco? É muito difícil. Você vai ter que pedir autorização para o Bacen, é uma dor de cabeça gigante. Então, é muito difícil que novas empresas, novos entrantes, façam parte do oligopólio. Eles possam destronar essas empresas que já estão aí no mercado há muito tempo. Então, diferente daqui da estrutura da concorrência perfeita, que eu disse para vocês que não há barreiras, dentro do oligopólio existem sim barreiras, é mais complexo que você faça parte desse segmento, desse mercado. No Brasil, nós temos exemplos de oligopólios de bebidas, indústria química, farmacêutica, telefonia, etc. Bebidas, a gente sabe, 70% do mercado aí, dos refrigerantes cola, mundial, são dominados pela Coca e pela Pepsi. Indústria química são algumas poucas,
empresas que dominam, a indústria farmacêutica também. Celular, nós temos a Morta, ou a Vivo, perdão da palavra, temos aí a TIM e TIM, claro, basicamente são essas três operadoras que hoje dominam o Brasil. A Oi está mais para lá do que para cá, mas isso aí são detalhes. Como são poucas empresas dominando o mercado, essas empresas elas se tornam muito interdependentes, reagindo diretamente às decisões do setor. Como há diversas formas de agir, não há uma teoria geral de oligopólio. Quer dizer o seguinte, essas empresas elas praticamente dominam o mercado. Elas ditam preços, elas ditam normas, são elas que controlam tudo. Por, por conta disso, por conta de toda essa todas essas diferenças, por conta de todas essas diferenças, a gente não tem uma teoria específica, uma teoria do oligopólio. Então, existem diversas formas dessas empresas agir. Fazendo uma outra analogia aí, nós podemos usar o jogo War. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço. O War era um joguinho de tabuleiro, era um joguinho que você fazia suas estratégias com os outros jogadores ou não, você invadia país ou invadia o teu. Era um jogo de guerra, era um jogo de estratégia. E dentro da estrutura oligopolística, é mais ou menos isso. Existem essas estratégias. A gente pode citar algumas estratégias do oligopólio, dentre as quais essas aqui, ó. Cartel, que é a combinação de preços e quantidades ofertadas entre os players. O que é player, professor? Entre os participantes do mercado, entre as empresas que fazem parte desse mercado. Porém, na lei brasileira, isso é crime. Qual é a lei? A lei 8.137/90. Então, você quer montar um posto de gasolina, teu cunhado também, o teu pai também, vamos combinar o preço, nós três? É proibido. Dentro da nossa estrutura de mercado, dentro da nossa lei brasileira, o cartel, ele é crime. Ele acontece, mas ele é proibido pela nossa lei. Por quê? Se há combinação de preços, vocês acham que há concorrência? Sem concorrência. Qualquer pessoa poderia ter acesso a produtos mais caros? Não, né? Porque se há um cartel, vamos colocar o preço lá em cima. Mas tem o Joãozinho que quer comprar, ele é pobre. Não quero saber. Meu cartel vai definir o preço e quem não tem dinheiro para comprar, não compre. Por isso até que a nossa lei ela acaba proibindo isso aqui, tá? Liderança de preços. A empresa dominante do mercado, ela vai determinar qual vai ser o preço de venda. As menores apenas seguem um exemplo. Um exemplo disso é a indústria do refrigerante. Quem define o preço dos refrigerantes é quem vende mais. E vocês sabem quem é que vende mais, né? A Coca-Cola. Ela acaba vendendo mais porque ela tem mais market share. O que é o market share? Participação de mercado. Como a Coca-Cola ela tem mais market share, ela acaba definindo os preços. Aí as outras empresas, elas seguem, elas fazem, a Coca-Cola faz a liderança de preços e as outras empresas, elas vêm na sequência definindo seus preços de acordo com os preços que a Coca-Cola define. Competição extra-preço. Na competição extra-preço, são as ações de marketing, de um modo geral. Dar brinde, fazer sorteio, aquelas amostras grátis. São ações que não estão ligadas ao preço do produto, tá? Essa é uma estratégia do oligopólio, não tem nada a ver com o preço. Tem a ver com outras ações que essas empresas fazem para poderlas diferenciar os seus produtos. Porém, entretanto, todavia, o que não é interessante que as empresas oligopolistas façam? Que elas batam de frente uma com a outra. Porque se elas baterem de frente uma com a outra, vai ser muito ruim para elas mesmas. Por quê? Se de repente uma começa a fazer uma guerra de preço com a outra, pode chegar num ponto que elas não consigam pagar nem os custos delas. Existe uma teoria dentro da economia que é chamada teoria dos jogos. E a administração chama jogos empresariais.
ela explica isso, ela explica um pouco melhor sobre essa situação, dessas estratégias, sobre essa situação, desses conflitos de interesses que existem entre as empresas oligopólicas. É como se fosse um jogo de guerra, certo? Nós vamos aqui dar um outro exemplo para contextualizar melhor isso aí, que é o chamado dilema dos prisioneiros. Ao final, eu vou explicar direitinho para vocês. Olha só, a polícia, ela apreendeu 2 pessoas sob acusação de porte ilegal de arma. Não sei se alguém de vocês já ouviu isso. Aí, o que acontece? Essas 2 pessoas, elas foram presas, estavam usando arma indevidamente. Qual era a pena para isso? 1 ano de cadeia. Porém, a polícia, ela acredita que eles fizeram algo a mais. Eles acreditam que eles assaltaram um banco e tem uma pena maior. Na hora do interrogatório, eles colocaram eles separados. E aí eles fizeram uma proposta para cada um dos dois. Se cada um confessasse, na verdade a proposta é a seguinte, se um confessasse e o outro ficasse calado, esse que confessou, ele ia ser solto. O que ficou calado ia pegar 15 anos de cadeia. Se os dois ficassem calados, eles iam pegar 1 ano, que era do porte ilegal de arma. Porém, se ambos confessarem, eles vão passar 5 anos na prisão. Alguém me fala aí o que faria? Bora? Vamos lá? Ficava calado, confessava. Eu acho que haviam, mas eles não podem se comunicar um entre o outro, Não, não podem. Ah, tá. Não, isso muda, então. Isso é legal, que vocês são das exatas, vocês são melhor para pensar nessas estratégias. E aí, vamos lá. O que fariam? Eu acho que eu confessava. Confessava, né? É. E se o outro não confessasse? Se o outro não confessasse, tu ia ser solto. E se o outro confessasse também, vocês iam ficar presos 1 ano cada um. Seria uma boa alternativa. Ficava calado, né, Júnior? Tá certo. Então, gente, olha só. É um dilema que parece até uma coisa de cinema. Ele consiste entre eles cooperarem entre si ou um trair ao outro, com os seguintes resultados. Se os dois ficarem em silêncio, se o dois ficar em silêncio, é melhor que um confesse, porque aí ele vai ser libertado, o um vai ser libertado. Se o dois confessar e o dois também, 5 anos de cadeia para cada um. E no caso é melhor que os dois se unam. Ou se os dois ficarem calados, eles vão pegar só 1 ano. De qualquer forma, é melhor que as 2 partes cheguem num acordo, mesmo que não se falem, mas seria melhor que os dois tivessem ficado calados, que cada um ia pegar 1 ano. Esse exemplo que eu dei para vocês é mais ou menos o que acontece no mercado oligopolista. As empresas, elas não se falam, mas as estratégias delas podem definir se uma ou outra vai ganhar dinheiro. Isso ocorre no mercado do oligopólio. É melhor que as empresas elas tenham algum acordo entre si. Mas será que elas vão manter? Ou elas vão buscar seus próprios interesses? É muito difícil existir essa cooperação entre as empresas. Por quê? Isso é irracional dentro da lógica individual. Tá? Um exemplo, a OPEP. No ano de 1973, a OPEP, que é liderada lá pelos Emirados Árabes, que é quem lidera a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles fizeram um cartel. Eles disseram, olha, a partir de agora vai ser limitado a oferta de petróleo no mundo inteiro. Por quê? Se a oferta diminui, o preço sobe, não é? Já sabemos disso. Então, a OPEP disse lá em 1973, vamos limitar a oferta de petróleo no mundo. Porém, alguns países simplesmente não obedeceram. Eles foram lá e burlaram a norma. É igual a situação lá do prisioneiro. Simplesmente um lá e traiu o outro. Alguns países disseram, não, eu vou continuar vendendo petróleo, eu preciso de dinheiro.
Eu não vou me submeter ao PEP porque o PEP está mandando eu vender pouco petróleo. Eu vou ganhar mais dinheiro. Porém, isso prejudicou todos eles, porque eles queriam aumentar o preço do petróleo, mas não conseguiram, porque alguns países simplesmente não seguiram aquilo mesmo que eles disseram que iam fazer. Os oligopolistas, eles querem aproveitar os lucros que a cooperação proporciona, mas os interesses pessoais de querer ganhar mais faz com que eles façam uma competição entre si, burlando até mesmo os acordos firmados. E o que seria o oposto do oligopólio, gente? O oligopsônio, que quer dizer que existem poucos compradores. Como exemplo, nós temos a indústria dos automóveis. Nós sabemos que para montar um carro é preciso de uma infinidade de peças. Peças, acessórios, uma série de coisas. Porém, nós temos poucas montadoras no mundo. Nós temos aí a Volkswagen, a Fiat, a Ford e algumas outras mais. Muito parecido um pouco até com o oligopólio, só que aqui é o contrário. Aqui não é o vendedor que dita as regras do mercado, mas sim o comprador. São as montadoras que definem os preços que eles vão pagar pelos produtos. Então, é o cliente que tem a razão nesse caso, no oligopsônio. No oligopsônio são poucos compradores, mas muitos vendedores. No oligopólio, ao contrário, são poucos vendedores, mas muitos compradores. Como há poucos compradores, eles determinam o preço que podem pagar. Isso é negativo para os ofertantes, pois os ofertantes eles não conseguem nem definir os seus custos, nem quanto que eles vão ganhar, mas eles devem estar sempre preocupados com os custos. Por quê? Eles não sabem o tanto que vão receber, mas eles, a todo momento eles têm que diminuir os custos, porque eles não sabem quanto que a fábrica vai querer pagar por eles. Oligopólio e oligopsônio são palavras difíceis. Vocês conseguiram entender o que quer dizer? Sim ou não? Digam aí, gente. Entenderam os conceitos? Professor, Pode falar. você pode repetir sobre os oligopsônios? É isso? Oligopsônio. No oligopólio é o seguinte: dentro do mercado do oligopólio, nós temos poucos vendedores, poucos ofertantes. Um exemplo que eu dei para vocês é do setor bancário. Tem 5 bancos que dominam o mercado. E aí eles ditam as regras do mercado, ditam as regras do jogo. No oligopsônio, nós temos poucos clientes, certo? Ou seja, quem dita as regras do mercado não são os vendedores, mas sim os compradores. Um exemplo, a indústria automobilística. A Volkswagen, ela diz lá para a fábrica lá que produz volantes, olha, eu quero 5.000 volantes. Eu posso pagar por esses volantes R$ 100. É só o que eu posso pagar. E ela paga os R$ 100. Por quê? Ela está dentro da estrutura de mercado chamada oligopsônio. Quer dizer que ela domina, quer dizer que ela é o cliente que tem a razão. Porque como tem poucas montadoras de automóveis, é o cliente que é o dominante do mercado. Aqui no oligopólio, quem dominava era o fornecedor. No oligopsônio, não. Quem domina é o cliente. Certo? Ou seja, há poucos demandantes, porém há muitos ofertantes. Existem muitas empresas que fazem as peças, os acessórios, porém há poucos clientes. São as montadoras que vão fazer esses produtos, são as montadoras que vão definir o preço que elas querem pagar pelos produtos. Correto? Fui claro? Estava travando meu áudio. Deu? Então não consegui entender não, Eva. Eu acho que eu entendi, apesar de estar travando. Oligopólio é quando tem muito pouco ofertante e muito comprador. E o oligopsônio é o contrário, é quando tem muito comprador e pouco ofertante, é isso? O oligopsônio é quando há poucos compradores
e muitos ofertantes. O oligopólio é quando há poucos ofertantes e muitos compradores. Perfeito? Agora sim. Com relação ao conglomerado BB, será que ele pode aumentar as taxas de juros como seus acionistas estão querendo? O que vocês acham? BB pode aumentar a taxa de juros sozinho? Fala aí, gente. Vamos lá. Tá terminando a aula já. Eu não tenho isso. O Banco do Brasil pode aumentar a taxa de juros sozinho? Lembra que eu fiz uma pergunta logo no começo? Eu fiz aquele exemplo fictício para vocês, que eu falei para vocês aqui, ó. Olha, o conglomerado BB, ele está dentro do oligopólio. E ele decidiu que ele vai aumentar a taxa de juros dos empréstimos. Vocês acham que o Banco do Brasil sozinho, ele tem essa condição de aumentar a taxa de juros, como ele faz parte de um oligopólio, onde existem poucas empresas ofertantes? Vocês acham que ele pode fazer sozinho? Eu acho que é possível. Concordo. Querem um exemplo? Recentemente, o Itaú passou a taxar o Pix. Só ele. É o maior banco do Brasil. O maior banco do Brasil é o banco chamado Itaú. O Itaú, recentemente, finalzinho da semana passada, ele disse que ele ia começar a taxar o Pix. E ele começou. Ele faz parte de um oligopólio, ele é dominante. Então, ele decidiu por conta dele, vou começar a taxar. Ninguém está taxando ainda. Mas como o Itaú começou a taxar, eu digo para vocês, esperem, logo, logo, todo mundo está taxando. Se o Itaú, que é o maior, já começou, da mesma forma, se o Banco do Brasil começasse a taxar, os outros bancos também iriam taxar. Por quê? Querem ganhar mais dinheiro. Então, se um começa, é bem possível que os outros também comecem a fazer. E um pode fazer sozinho, porque ele faz parte do quê? De um oligopólio. São poucas empresas que dominam o mercado. Então, eles têm essa liberdade para tomar essas ações e não esperar muitas consequências negativas. Nós vimos que existem decisões que são verdadeiras jogadas de xadrez e que existem inúmeras variáveis que devem ser consideradas e que às vezes é melhor criar acordos que garantam bons resultados para todos. Em resumo, nós vimos hoje a concorrência perfeita, onde o oligopólio, que quer dizer a concentração de poder na mão de poucas empresas, sônio, que é a concentração de poder na mão de poucos clientes. Um pouquinho com vocês, para a gente finalizar. Então, senhores, só para a gente finalizar,